Boa noite a todos. Esse lado aqui está apagado, mas a gente vai ser breve, não vai dar nem tempo de ficar no escuro aí, né? Vamos verificar aí o quanto antes, talvez a troca aí de disjuntores, né? Para que esse problema não ocorra novamente. Amados, é muita alegria poder estar aqui mais uma vez e tendo aí o privilégio, né, da gente poder abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus e pegar direto da fonte, né, sem o auxílio aí de nada, exceto nós mesmos abrirmos a Bíblia e podermos assim enriquecer a nossa vida para que a gente cresça, né, a cada dia, que esse é o desejo do nosso Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Apocalipse 14, verso 13, só a parte A aí desse trecho nós vamos ler aqui. Apocalipse 14, verso 13 está dizendo: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Irmãos e amigos, será que nós estamos preparados para esta conversa sobre morrer, mas sobre morrer no Senhor? É certo que, tirando alguns que a gente não sabe nem como classifica, é certo que ninguém deseja a morte, ninguém quer morrer. E o Senhor tem propósito na nossa vida. Quando nós somos presenteados com este dom, com a vida, e quando ela é conservada ano após ano, existe uma razão para isso. E a razão é para que glorifiquemos o Senhor. O Salmo 148, ele diz que toda a criação deve louvar ao Senhor. Então começa lá com os anjos, e a gente nem sabe como é isso, mas eles louvam a Deus, foram criados para louvar a Deus. Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, que ele foi levado a este local, e ele afirma que lá as palavras eram inefáveis, ou seja, não se nomeia, ninguém sabe o que é, não pode ser dito, e é o que ele desfecha falando: não é lícito ao homem falar. Não sabemos o que é isso, contudo eles estão lá louvando o Criador. E o Salmo fala também dos grandes astros, das estrelas, do firmamento, dos planetas que estão orbitando no espaço, todos louvando a Deus. E aí ele vem para a terra e fala dos grandes animais marinhos, e a gente nem sonha, né, o que tem nesses oceanos, nessas águas. No entanto, eles estão lá glorificando o nome de Deus. O Salmo também menciona as forças da natureza, forças como o fogo e a neve, forças destrutivas que nos assustam, mas que também têm um propósito definido, que é glorificar o Criador. O Salmo fala da vegetação, fala dos montes, cavernas, fala das feras da terra, né? Os animais da terra, as aves, os répteis, e o comportamento deles. Muitas vezes os especialistas não entendem por que faz isso, por que não faz aquilo, é evolução. Eles estão louvando a Deus, foram criados para isso. Desde que o Senhor os criou, ordenou que eles fizessem, e eles fazem.
para louvor do Criador. Tudo isso que nós falamos, amam a vida e querem viver para poder louvar o Senhor Criador. E aí chega a vez do ser humano. E o ser humano, diferente de tudo isso que nós já falamos, que é maravilhoso, ele é a maior das criaturas, porque Deus vem e molda o ser humano e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus sopra o fôlego no ser humano. E o Salmo fala dos reis, fala dos poderosos, fala dos príncipes, fala de juízes da terra, né? O alto escalão aí da humanidade. Fala dos moços e moças, dos velhos, crianças. E o final é: louve a Deus, toda criatura, com a vida. Louve a Deus enquanto tem vida. Louve a Deus. Por isso, amados, nós precisamos nos alegrar na vida. E enquanto nós temos vida, nós devemos louvar ao Senhor. Fomos criados com este propósito. Porém, desde que apareceu o pecado, lá em Adão, o homem não vive mais para glorificar a Deus. Ele quer viver para a sua própria glória. Isso é evidente no mundo, né? E sempre foi assim. O homem está afastado de Deus por causa deste pecado. Então ele não glorifica a Deus. Só que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele nos concede novamente comunhão com Deus. Por sua morte na cruz, que nós cantamos, Ele nos dá uma nova vida. E quando a gente fala de vida, quando a gente fala de viver, nós falamos de quê, amados? Nós falamos do nosso propósito, que é glorificar a Deus. Glorifique a Deus todos. Louvar ao Senhor. E aí a gente volta no início do estudo. Uma nova vida para que nós glorifiquemos a Deus. Amados, nós devemos ansiar pela vida, porque com ela nós vamos louvar a Deus. Mas e a morte? Viver todo mundo quer, talvez no propósito errado, ou seja, para a sua própria glória, mas querem viver, todos querem. E morrer, amados? E a morte? Quem realmente está preparado para encarar frente a frente esta certeza da vida? Será que nós só glorificamos a Deus na nossa vida? Eu convido você para vir aqui para o Salmo 116. Salmo 116. Salmo capítulo 116, meio da Bíblia. É o meio da Bíblia mesmo, né? Que é o Salmo 118, é o meio aí da Bíblia. Salmo 116, verso 15. Salmo 116, 15 diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A morte dos santos de Deus é preciosa. Infelizmente, para nós que ainda vivemos na carne, em fraqueza, é difícil a gente encarar isso, é difícil a gente aceitar isso, é difícil não sofrer com isso, né? Impossível, podemos dizer. É difícil não ficar lembrando, lamentando. A pessoa está sofrendo, mas ninguém quer ir embora. Nós queremos ficar. Eu quero viver e você também, amado. O Senhor nos deu a vida e o Senhor mantém a nossa vida. E nós temos que ser gratos a isso. Todo dia, de manhã, nós precisamos agradecer ao Senhor pela nossa vida, que Ele nos deu mais um dia. E mais, temos que glorificar o Senhor com essa vida. Os anjos fazem isso, os corpos celestes fazem isso, os animais estão fazendo isso, a natureza faz isso,
tudo louva a Deus, desde que foram criados. Pense numa grande baleia e ela tem a capacidade de passar horas em um local com pouquíssimo oxigênio. E aí os especialistas, como é que ela faz isso? É porque ela está louvando a Deus. O Senhor deu isso a ela e ela está louvando a Deus. A vida deve ser preciosa para nós, amados. A gente só tem uma. Por isso a pergunta que vem é: o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Eu estou me preparando, eu vou ser alguém na vida. Essa é a primeira grande questão. O que nós estamos fazendo com a nossa vida em relação ao Salmo 148? A segunda grande questão é: como estamos nos preparando para a morte? Talvez o crente não queira morrer, né? Ninguém quer, na verdade. Mas aos olhos de Deus, a morte do crente é preciosa. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos meditar sobre a vida e a morte. Não quero que ninguém fique assustado, né? Saia daqui, estou com o pé na cova. Não é nada disso. Mas essas duas coisas, vida e morte, estão próximas, estão ligadas. Para morrer basta estar vivo, não é assim que dizem? Eu sinto receio da morte, não é assim que a gente fala? Você tem medo de morrer? Não tem medo não, tem receio, porque a gente não sabe como é que é. Ela é preciosa aos olhos de Deus. Mas é importante primeiramente destacar, querido, como é que está a nossa vida. Pergunte isso para você, todos, os que viveram bastante e os que viveram pouco. Pergunte para você mesmo: como está a minha vida? Se eu morrer hoje, como aquele rico lá na parábola de Cristo, essa noite pedirão a tua alma. Se eu morrer hoje, como é que vai ser? Eu estou preparado? Porque esta preparação é feita em vida. Percebe? Porque a vida e a morte estão ligadas. Para se preparar para morrer, tem que se preparar na vida. Em Gênesis, eu convido você agora, em definitivo, para ficar aqui comigo no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis capítulo 25, verso 8. Gênesis 25, verso 8, está dizendo: e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Parece meio repetitivo, porque terça-feira o irmão falou de Abraão, mas é a palavra de Deus, né? O que a gente vai fazer? Ela quer falar conosco. Abraão, quem foi Abraão? O pai da fé. Só isso, né? Mais nada. O amigo de Deus. Abraão expirou. Sabe o que é isso, amado? Venceu o prazo. Então, todos nós temos um prazo determinado. Uns vão cedo, outros demoram um pouco mais, e assim é tudo, na verdade. A nossa casa, por exemplo, se a gente fica 1, 2, 3 anos sem dar uma reforma, ela parece estar acabando em nada, porque ela vai realmente sendo consumida pelo tempo. E o nosso carro também, né? Estou com o meu carro aqui parado, um probleminha mecânico, e ele vai dando um probleminha ou outro. E tudo, na verdade, é assim. Salomão diz que debaixo do sol é isso aí que tem. É o que tem para hoje. Abraão expirou. Será que o Senhor se alegrou? Abraão morreu em boa velhice, velho e farto de dias. Tudo que a gente também deseja: viver bastante, ter uma vida boa, abastada.
Abraão morreu no Senhor, amados. Deus se alegrou? Certamente. Em Ezequiel 33:11, não precisa ir lá, mas nós lemos que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Só para a gente ver um contraste. O Senhor não se alegra na morte do ímpio, porque o ímpio tem um destino terrível. Todo aquele que está longe de Deus, todo aquele que rejeita o Senhor, tem um destino terrível. Então o Senhor quer que o ímpio se arrependa. Se você está longe de Deus, se nós estamos longe de Deus, pensemos nisso. É preciso se arrepender. É isso que o Senhor quer, se arrependa. Quanto ao justo, a morte é preciosa para Deus, pois a morte é o fim do sofrimento, irmãos. Em Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A morte, amados, é a nossa entrada na glória eterna do Senhor. É o momento de descansar no Senhor. A morte é o fim deste corpo miserável, imperfeito, defeituoso, limitado. E a gente quer fazer alguma coisa e não consegue por causa dos limites. É o momento de ser glorificado em Cristo, corpo transformado. Filipenses 3:21 diz: o Senhor Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser um corpo glorioso, conforme o seu mesmo. A morte é a certeza de se encontrar com Jesus Cristo. Sabe aquele hino que nós cantamos, que diz que mais primeiro que os irmãos, eu quero ver o Senhor Jesus. E tem um outro hino que diz que só de escutar o bem-vindo já é céu para mim. Mateus 25:34, Jesus está dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A morte do crente é preciosa, irmãos, porque é o início da vida eterna. É a entrada no paraíso de Deus. 1 Coríntios 2:9 diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é tudo o que Deus preparou para os que o amam. Por isso a morte é preciosa, amados, preciosa aos olhos de Deus. Agora tente vislumbrar o que é que o Senhor tem preparado para nós. Impossível, porque não subiu ao nosso coração, os nossos olhos nunca viram e os ouvidos também não ouviram. Mas mesmo assim, o Senhor está esperando cada um de nós. Por isso é precioso, amados. Como a morte pode ser preciosa para nós, se nós não queremos morrer? Então nós vamos aprender com esse homem de Deus, mais uma vez. E a gente só consegue morrer no Senhor, ter essa certeza de morrer no Senhor. A morte só vai ser preciosa para nós quando nós olharmos para a nossa vida primeiro. Por isso que vida e morte estão atreladas. Elas estão bem próximas. A primeira coisa que é importante nós destacarmos na vida de Abraão foi que ele abriu mão das coisas desta vida. Gênesis capítulo 13, 3 pontos, né? Tradicionais aí. Gênesis capítulo 13, versículo 8 e 9. Está dizendo: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Guarde essa palavra, irmão. Irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão, ou Abrão, né? Não tinha mudado o nome aqui. Ele deixa Ló escolher. Vamos pensar.
Quem recebe a promessa? Abrão. Quem falava com Deus? Abrão. E aí, no momento de escolher um lado para ir, sabendo de toda a riqueza, porque o problema aqui é que as riquezas deles eram muito grandes e o local onde eles estavam não comportava os dois, Abraão e Ló, irmãos, né? Família. E aí ele deixa Ló escolher, e a gente conhece a história. Ló escolhe: não vamos brigar. Isso é perder, amados. Escolha você. E Ló vai para o melhor lugar, né? Seus olhos olharam e viram aquele local bonito. E o Abraão foi para o outro lado, né? Para o lado rejeitado, o lado mais feio, menos recursos. Agora pense, Sara, pense nos homens de confiança de Abraão, seus administradores, seus empregados, olhando para aquele local sem nada. O que você fez, Abraão? Nós vamos fazer o que lá? Não tem nada lá. Olha para onde a gente está indo. Depois de voltar do Egito, né? Foi o estudo do irmão, de recuar na fé, né? Onde ele, aqui mesmo, né? No 12 aqui, ele inventa aquela história de que Sara é sua irmã. E aí nós vimos que ele recuou na fé. Mas depois de fazer isso, amados, Abraão começava a entender a promessa do Senhor e o que ela representava de fato para ele. E não eram riquezas nesta terra, não era luxo, era humildade, era paciência, era obediência que Deus queria. Abraão morava em tendas, morou em tendas. E isso porque ele buscava aquilo que é espiritual. Imagino que para ele não foi difícil, para os demais eu não sei, mas para ele não foi difícil levar as suas tendas para outra direção, porque ele estava vendo as promessas de Deus, e elas eram muito claras para ele. Por isso ele morreu no Senhor, amados. Ele tinha confiança no Senhor. Sabe, nós precisamos ter a mesma disponibilidade de Abraão, de mudar a nossa tenda de rumo. Sabe, ser totalmente desprendido. Nós poderíamos citar o exemplo da mulher de Ló. Ela não era totalmente desprendida das coisas dessa vida, né, irmão Donizete? Foi o estudo do irmão aí. E ela olhou para trás e ficou ali prostrada. Mas ali é melhor mudar a direção da nossa vida, irmãos e amigos. Se Abraão estivesse focado na promessa de uma terra boa, uma terra fértil, ele teria ido para Sodoma, porque era lá que era o local bonito. E ele teria dito para Ló: Ló, meu irmão, você vai para lá, viu? Nós não estamos dando conta mais de viver junto, não quero brigar com você, mas a promessa é minha. Deus me chamou, Ele não te chamou não, eu que te chamei. Para qual lado nós estamos levando a nossa vida, amados? Devemos mudar a direção dela, se ela está longe da presença do Senhor, ou se ela esteve longe da presença do Senhor, é a mesma coisa. E não ficar pensando que está no caminho certo, que está agradando a Deus. A promessa de Deus diz respeito à vida espiritual, meus irmãos e meus amigos. Este é o grande ensinamento que os nossos heróis da fé trazem sobre morrer no Senhor. A segunda ação de Abraão foi cuidar do que é importante. O que é importante para você, amado? O que é importante para nós coletivamente? A promessa de Deus, sem dúvida, deve ser o nosso maior objetivo, a nossa
Toda a nossa força tem que estar empregada nisso. Nós queremos morrer no Senhor e descansar no Senhor e herdar a promessa feita a Abraão, nossa também. Mas e a nossa vida? O que é mais importante? O que é mais digno de atenção? Gênesis capítulo 14, só vire a página. Gênesis 14, nós vamos ler do 14 até o 16 e depois nós vamos lá para o 18, tá? Então vamos aqui no 14 primeiro. Gênesis 14, verso 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso. Quem é o irmão de Abraão? Não é Naor, não é Harã, é Ló. Lembra que ele falou lá atrás? Não quero brigar com você, meu irmão. É só uma maneira de lidar, né? Para mostrar a proximidade entre esses homens. Ló era sobrinho de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Agora pule lá para o 18, né? Vamos andar aqui na história. Gênesis 18, 32, é só o final aqui. Disse mais, né? Abraão dizendo para Deus: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. São só algumas passagens, meu irmão, mostrando o cuidado que Abraão tinha com os seus. Ele não deu as costas para Ló. A promessa de Deus era para Abraão, e ele fechou os olhos para as coisas materiais. Para ele não fazia questão Sodoma, se era mais verde, se tinha mais grama para o seu gado comer, tinha mais recursos. Ele fechou os olhos para isso, porque ele estava olhando na promessa de Deus. Só que ele não virou as costas para o seu povo. Isso lembra Deus e Israel. E como Deus sempre foi cuidadoso com o seu povo Israel, nunca virou as costas para Israel, sempre cuidou de Israel, e Israel se foi da presença de Deus várias vezes. Abraão sempre quis o melhor para sua família. Quando o foco da nossa vida passa a ser este mundo, nem promessa de Deus, nem mais nada. Sabe aquelas pessoas que se esquecem de tudo por causa da sua carreira, por causa do seu sucesso, por causa do seu sonho? Quais deveriam ser as nossas prioridades, meu amado? Primeiro é o que Deus prometeu. Abraão já ensinou isso para nós lá atrás. E depois é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa família que nós temos com laços de sangue, e a família na fé, com laços espirituais. Não posso querer chegar no topo da montanha sozinho, deixei para trás a minha família, para mostrar que eu consegui, para mostrar que eu sou melhor. Abraão intercedeu por Ló enquanto foi possível, e ele ia baixando a régua cada vez mais, e nesse texto aqui, pelo menos 5 vezes, ele intercede por Ló, por Sodoma, pela família toda lá. Se a gente tem preocupação nesta vida, meus amados, que seja com os nossos, com aqueles que podem estar caminhando para a perdição eterna, e Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele quer que o ímpio se arrependa. Se é para a gente ter preocupação nessa vida, que seja com os fracos, com os doentes, desanimados. Eu creio que o Senhor vai nos cobrar por isso. Então, qual é a nossa preocupação nesta vida? Fica esta pergunta para nós, amados, sabendo que também é um ponto importante na vida de Abraão. O último ponto na vida de Abraão, ponto de destaque também,
Primeiro ele estava preocupado com a promessa, depois ele estava preocupado com a sua família. E quando nós falamos sobre a vida, amados, nós já concluímos que ninguém quer morrer. A gente não vai falar mais disso, né? Mas a gente quer viver e nós nascemos para isso, para glorificar a Deus com a nossa vida. Mas sabe o que mais está relacionado à vida? Quando se fala uma vida, o que vem junto? Problemas, tragédias, dificuldades. E a morte é uma delas. E tem muitas outras coisas que nos tiram a paz, e a gente perde o sono, e a gente desanima, e a gente chora. Perder um emprego, uma traição, uma doença, um problema familiar, falta de dinheiro, enfim. Salomão disse que tudo sucede a todos. Então não é exclusividade minha ou sua ter problemas. Tanto ao justo quanto ao ímpio, debaixo deste sol, todo mundo está sujeito às mesmas coisas. Mas elas acontecem e a gente fica entristecido. Aí vem o Senhor, amados, e prova Abraão. Gênesis 22, ande comigo aí na Bíblia, Gênesis 22, versículo 2. Gênesis capítulo 22, verso 2. E disse o Senhor: toma agora o teu filho, o único, que você ama, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei, que eu te direi. Verso 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Verso 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Amados, Abraão não duvidou de Deus, nem no pior momento. Essa é a terceira ação na vida deste homem. Primeiro ele sai lá do meio dos seus parentes, para um lugar que ele nem sabia. E isso não é fácil de fazer, nós concluímos. E agora isso, o filho que ele ama, e Deus faz questão de dizer isso para ele. O filho que você ama, Abraão, oferece para mim. Abraão não amava mais o filho do que amava a promessa de Deus. Ele tinha certeza da promessa, tanto que ele não fez questão de deixar Ló escolher o lado que ele ia. Por isso ele o fez, amados. E aqui no verso 10 ele ia fazer mesmo, né? A gente conhece a história. Ele estava pronto para fazer isso. Servir a Deus não pode ser de qualquer jeito. Quando nós agimos assim, quando nós pensamos assim, ainda que com boa intenção, não existe a certeza de Abraão. Promessa? Estamos limitando a promessa de Deus, amados. Abraão não se importou com as coisas desta vida. Ele deixou Ló escolher. Abraão nunca deixou a sua família. Ele intercedeu por ela o quanto pôde. E agora, nem no pior cenário possível, Abraão deixou de confiar no Senhor. Por isso este homem morreu no Senhor, amados. Em tempos onde tudo é liberado, onde falar de Deus não é mais um assunto de respeito, falam como se estivesse falando de mim ou de qualquer pessoa. Em tempos de entretenimento, de festas, né? Faça o que você quiser da sua vida, que possamos ter a seriedade de Abraão, irmãos. Nada deve tomar o lugar da promessa de Deus na nossa vida. E assim,
verdadeiramente nós vamos morrer no Senhor, descansar no Senhor. Assim a morte será preciosa para nós também. O interessante, amados, é que um dia todos vão morrer, mas nem todos vão morrer no Senhor. Pense nisso. Todos vão para este local, né? É o fim de todos os homens, Eclesiastes fala. Mas nem todos vão morrer no Senhor. Quem sabe não seja a hora de mudar de lado a nossa tenda. Às vezes ela está armada em Sodoma. Quem sabe não é hora de fechar os olhos para este mundo, para as coisas deste mundo que a gente se importa tanto, para começar a pensar na promessa de Deus. Abraão, como um ser humano, ele começou se perdendo lá atrás, naquela mentira, mas ele começou a entender a promessa de Deus. Quem sabe não é o momento de pensar na vida que Cristo quer nos dar, uma vida nova. Quem sabe não é hora de confiar no Senhor e não ficar só falando, ficar postando, ficar digitando, ficar curtindo, enfim. Todo mundo faz isso, né? Vários textos, várias coisas. Mas mostrar que confia no Senhor. Quem sabe não é o dia de estar preparado para morrer e morrer no Senhor, aceitando Jesus. Eu gostaria de finalizar o estudo lá em Hebreus capítulo 11. Vamos lá rapidinho, né, para a gente passar a régua. Hebreus capítulo 11. Estou lá em Apocalipse. Hebreus capítulo 11, verso 13. Hebreus 11, 13 diz: todos estes, né, falando de Abraão, falando de Isaac, Jacó, Sara, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Meus irmãos, que possamos compartilhar desta mesma fé dos nossos antepassados, não duvidar, confiar, obedecer, crer. Que o Senhor abençoe a todos. Amém? Irmão?